10 dicas para evangelizar. Na Grande Comissão, em Mateus 28, 19, Jesus diz: vão e façam discípulos de todas as nações. Isto significa que Jesus ordenou-nos, todos os crentes, para partilhar a sua fé e ganhar outros para Cristo. Neste vídeo quero partilhar 10 maneiras, 10 dicas para saber como cumprir este mandamento de Jesus. Não é facultativo, mas obrigatório fazer discípulos de todas as nações. Primeiro, seja pronto espiritualmente, apaixonado por Cristo. 2 Coríntios 5, versículo 14, Paulo diz: pois o amor de Cristo nos constrange. Ou seja, o amor de Cristo impele-nos para partilhar a nossa fé. Quando nós somos apaixonados por Cristo, consciente do amor, consciente do perdão de Cristo, consciente dos abraços de Cristo, naturalmente flui evangelismo. É um resultado do nosso relacionamento com Jesus. Quando nos sentimos frios, distantes, quando sentimos menos motivados em termos do nosso relacionamento com Jesus, não vamos evangelizar. Mas, pelo contrário, evangelismo é quando nós ficamos transbordando do amor de Cristo, convencidos do amor de Cristo em nossas vidas. E quando sentimos gratos por Cristo, com alegria, com paixão, com todo fervor e com adoração e alegria, naturalmente nós vamos evangelizar. É difícil parar alguém que está apaixonado por um determinado assunto, seja música, seja comida, seja qual for. A pessoa vai falando sem parar sobre determinado assunto. Então é a mesma coisa conosco. Quando nós sentimos, Jesus, te amo tanto que quero que os outros experimentem amor de Cristo. A segunda dica: seja informado sobre aquilo que o Evangelho é. Tu não podes evangelizar se não sabes quais são as boas novas. É preciso saber o conteúdo do Evangelho e ter certeza da mensagem do Evangelho. O que é o Evangelho, ao fundo? 1 Coríntios 15, versículo 1 e 3, Paulo diz: irmãos, quero lembrar-lhes o Evangelho que lhes preguei. Versículo 3. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia. É preciso saber por que Jesus morreu, o que é pecado, por que existe inferno, julgamento. É preciso saber a necessidade de arrependimento e fé, a futilidade das boas obras, que quer dizer isto, que não vale a pena nós ajudarmos os outros para chegar perto de Deus. A salvação é um dom de Deus. Nós precisamos saber sobre batismo em água, batismo no Espírito Santo, o dom do Espírito Santo. E sem esta informação é impossível evangelizar. Então, para mim pessoalmente, eu tenho vários versículos que eu sei de cor que me ajudem em evangelismo. Então vale a pena ter 3 ou 4 ou 5, seja qual for o número de versículos que ajudem quando tu evangelizas. Muitos crentes não partilham as boas novas porque simplesmente não sabem qual é evangelho. Então vale a pena saber como a pessoa pode ser salvo, o que quer dizer salvo em linguagem moderna, linguagem atual. Eu não necessariamente uso a palavra salvo, eu prefiro a palavra liberto, libertação. Eu falo de inferno quando a pessoa não responde ao Evangelho. Eu falo de julgamento no dia final. Eu falo de pecado afastando-nos de Deus, a santidade de Deus. Estas coisas são fundamentais em nossa abordagem do Evangelho. Então vale a pena fazer um pouco de trabalho de casa, decorar alguns versículos e entender qual é o conteúdo do Evangelho. Não vale a pena dizer Jesus é bom somente, Deus te ama. Estas coisas são verdadeiras,
e legítimas, mas é preciso saber qual é a mensagem apostólica, qual é a mensagem do Novo Testamento. Tu não podes sair da rua e dizer, Deus vai abençoar a tua vida, ou tu não podes falar com um familiar e tu vais ficar rico, tu vais ficar com sucesso. Se isto não é Evangelho, e não é, preciso saber qual foi a mensagem dos apóstolos. Número 3. Seja com expectativas que Deus vai operar. Ele vai abrir oportunidades para evangelizar. Ele vai salvar pessoas. E no livro de Coríntios, 1 Coríntios 16, versículo 9 diz, porque se abriu para mim uma porta ampla e promissora. Paulo descobriu um lugar onde havia pessoas abertas, prontas para receber o Evangelho. E Deus vai atuar em frente de nós, se nós confiamos nele, para abrir portas à nossa frente. Mas temos que atuar em fé, crendo que ele vai trabalhar com poder, com convicção do Espírito Santo e com sinais e maravilhas. Deus vai proporcionar confirmação da nossa palavra e que afinal é a palavra de Deus. Deus vai atuar. Então, seja com expectativas, Deus vai fazer algo extraordinário quando tu abres a tua boca e tu falas de Jesus com sinceridade, de coração, com honestidade, com convicção, com paixão no teu coração, que o Evangelho é a resposta, a única resposta para a humanidade. Seja em oração, antes de evangelizar ou enquanto evangeliza. Lucas cita uma oração dos apóstolos quando eles estiveram a evangelizar em Jerusalém. Em Atos 4, 29 e 23 diz, capacita os teus servos para anunciar a tua palavra corajosamente. Versículo 30, estenda a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Evangelismo é uma batalha espiritual e precisamos de orar muito antes de falar com pessoas sobre Jesus, porque o diabo não quer que nós abramos as nossas bocas e falamos do reino de Deus. Nós precisamos orar pelo poder de Deus, para a convicção do pecado nos corações das pessoas e convicção que a nossa mensagem é de Deus, que Deus existe, que o inferno existe. Então, nós precisamos orar muito, especialmente para a ousadia, como os apóstolos oraram. Por quê? Porque a nossa tendência humana é para ter medo dos outros, medo daquilo que eles pensam de nós, e naturalmente não queremos falar de Deus quando há oposição. E vai haver oposição. Isto é uma certeza absoluta quando nós falamos de Deus perante os outros. Uns vão aceitar, outros não. Mas é importantíssimo que nós adotamos uma atitude de oração. Devemos orar pela família, pelos colegas, pelos vizinhos, para que essas pessoas possam abrir os seus corações a Jesus. Nós somos dependentes de Deus neste negócio de evangelizar. E é importante nós pensarmos e meditarmos neste aspecto da oração e desenvolvemos uma vida de oração, pedindo a Deus para abrir oportunidades, para nos usar neste negócio de evangelizar. Na quinto lugar, seja um bom exemplo de um cristão, especialmente com tua família e colegas, que vão observar a tua vida e vão ser ganhos mais pela tua vida do que pelas tuas palavras. Em Atos 1, versículo 8, Jesus diz, serão as minhas testemunhas. Nós somos testemunhos, ou devemos ser testemunhos, e que dão um testemunho. Mas, no primeiro lugar, nós precisamos de representar Cristo. Nós somos embaixadores de Cristo. E evangelismo funciona através de uma vida exemplar, de honestidade, pureza sexual, sem sexo fora de casamento, antes de casamento, com amor, com retidão, com palavras honestas, com sinceridade, com humildade, com paciência. E às vezes isto vai
criar uma curiosidade dos nossos colegas. Eu lembro-me uma professora de História disse-me depois do um ano sem falar de Cristo com os colegas, mas eu tentei na altura viver uma vida reta. Ela disse, Peter, tu és diferente. Porquê? Isso é importante. Então, a nossa vida é a nossa mensagem, muitas vezes. E especialmente os maridos descrentes são ganhos sem a palavra, sem uma palavra, mas pela postura da esposa e vice-versa. Pessoas lá fora rejeitem hipócritas e estão a observar a nossa vida com críticas, certo? Mas devemos representar Cristo, ter uma vida reta de santidade. E eu lembro-me quando eu era jovem, eu lembro do meu colega que tinha 16 ou 17 anos, era crente, não falou nenhuma palavra de evangelismo, mas a vida dele falou muito alto a mim, porque ele era santo, era pessoa honesto, e através da vida dele eu comecei a crer na existência de Deus. Foi impactante a vida dele na minha vida, e sem qualquer palavra. Então, tem ânimo. Se tu não tens oportunidade de falar de Cristo, a tua vida pode falar muito alto. Sexta dica. Seja um amigo aos descrentes. Convive com elas. Lucas 19:5 diz, Zaqueu, desce depressa, quer ficar em sua casa hoje. Foram as palavras de Jesus. E Jesus foi ter com ele e Zaqueu arranjou a jantar com seus amigos. E Jesus não condenou Zaqueu, mas ficou em casa dele e comeu e bebeu com ele. E fez isto com várias famílias, com várias pessoas. No Novo Testamento, foi a maneira que Jesus adotou. Ele foi amigo dos pecadores. Ele não afastou delas, mas conviveu com elas. Isto é importante para nós, para sermos amigos dos descrentes. Uma amizade é uma arma muito forte, muito poderosa em termos de evangelismo. Para ganhar outros. Mostra interesse nas vidas delas. Não estou a falar dos bisbilhotes, as coisas particulares, não interessam estas coisas, mas fazem perguntas sobre a família delas, se eles querem partilhar algo sobre sofrimentos, as opiniões delas sobre a religião, e ouve a história delas. Isto é importante, que nós entendamos a ponto de vista do outro que nós evangelizamos. Temos de entender que a amizade é uma arma muito forte. Quando as conversas não chegam a tópicos bíblicos e muitas vezes eles não vão para este caminho, podemos ser dirigidos por Deus a fazer perguntas bíblicas. Por exemplo, para onde vais depois da morte? Quem é Jesus, na tua opinião? Qual é a tua opinião da religião? E outra pergunta que eu faço de vez em quando eu estou com pessoas desconhecidas que eu encontro no aeroporto, na praça, é onde tu queres passar a eternidade? Ou qual é a tua opinião? Queres ir para céu ou inferno? É importante criar amizade enquanto fazes estas perguntas e criar pontos de ligação. Porque pessoas não são objetos, não são o nosso projeto, nós não somos profissionais, queremos realmente abrir os nossos corações e ser simpáticos com elas. Isto é muito importante quando nós fazemos evangelismo. Sétima dica, seja dependente da voz do Espírito Santo na dinâmica do evangelismo para conduzir todas as conversas e todas as pessoas com quem tu vais falar. Jesus foi dirigido pelo Pai Celestial ao lugar de Samaria, onde normalmente os judeus não foram. Eles evitaram de ir para os inimigos em Samaria, mas Jesus foi dirigido pelo Espírito Santo e pelo Pai para a cidade de Samaria chamada Sicar, para ver mulher sozinha ao beiro de um poço. Ele travou uma conversa com ela
E no livro de João, capítulo 4, versículo 16, enquanto ele estava a falar com ela sobre água e vida eterna, ele diz logo, sem mais nem menos, vá, chama o seu marido. Isto abriu muita coisa na conversa, que ela teve várias relações com homens e não estava casado. Então, isto foi uma palavra de conhecimento sobrenatural e nós devemos esperar palavras que vêm de Deus. Devemos ficar em sintonia com o Espírito Santo enquanto falarmos. Nós precisamos ouvir sempre a voz de Deus quando falamos com os outros sobre assuntos espirituais. Por quê? Porque devemos saber quando devemos evangelizar, com quem devemos evangelizar, como devemos evangelizar, onde devemos falar. Por exemplo, se nós falamos com grupos, é difícil, as pessoas não abrem quando há outros colegas, outros amigos com elas, mas normalmente funciona melhor quando nós falamos a um. Peça a Deus para que Ele te dirija às pessoas certas. Há certas pessoas que são preparadas, são fomentos, são pessoas que estão a pensar, passam dificuldades, por exemplo, divórcio, sofrimento de saúde, solidão, e são mais preparados para o Evangelho. É importante nós ouvirmos sempre a voz do Espírito Santo enquanto evangelizamos. Jesus diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então, este é um privilégio dos ovelhas para ouvir o bom pastor quando nós falarmos sobre as coisas de Deus. Oitava dica. Seja aberto acerca da tua história com Jesus. Paulo sempre foi pronto a contar o seu encontro com Jesus, a conversão. Ele contou a sua conversão 3 vezes no livro de Atos. Em Filipenses 3, versículo 9, ele recordou, ele diz como é que ele foi mudado por Jesus. Diz, encontrado em Cristo, não tendo a minha própria justiça, que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Ou seja, ele contou como ele foi transformado de uma fariseu que obedeceu as leis de Deus e nunca foi no interior santo e perto de Deus, numa pessoa que estava recipiente da graça de Deus e do amor de Cristo, o perdão de Cristo através da salvação, quando ele encontrou Jesus no caminho do caminho de Damasco. Ninguém pode discordar com a tua história. É muito poderoso e relevante. Mesmo que não saibas fazer outras dimensões, explicar a teologia, explicar muito bem o Evangelho, todos os aspectos do Evangelho, não importa, porque sempre podes partilhar a tua história, como tu te tornaste crente, como que tu encontraste com Jesus, qual foi a mudança na tua vida, porque as pessoas precisam entender qual seria a diferença se elas aceitariam Jesus como Salvador. Então a tua história é uma arma poderosa que podes usar para evangelizar. Em nono lugar, seja intencional, missional em teu evangelismo. Ou seja, decide no teu coração que tu vais ter um propósito na tua vida para levar pessoas a Cristo com convites, com ferramentas disponíveis. Eu quero ler um pouco de João, capítulo 1, versículos 40, 41, 42, onde fala da história de André, que era um seguidor de Cristo, e ele foi ter com o irmão dele, e Simão, e diz, achamos a Messias, e o levou Simão para Cristo. Isto é um grande segredo. Quando nós não temos capacidade de explicar o Evangelho, não temos meios de fazer evangelhos por nós próprios, podemos sim depender em outras situações que eu vou explicar. Então, seja com a intenção de convidar as pessoas a ler um folheto evangelístico, por exemplo, um livro que fala de Cristo,
Pode convidar as pessoas a ver um site no internet, como, por exemplo, Paz com Deus, que eu vou escrever depois deste vídeo. Ou convide pessoas a assistir um culto especial dirigido aos descrentes, um jantar evangelístico, um chá para evangelística, um culto de Natal, onde vai falar de Jesus, o nascimento de Jesus, um programa de música evangelística. Há muitas ferramentas que tu podes usar, ou a tua igreja pode usar, para alcançar as pessoas. Pode, por exemplo, convidar uma pessoa para assistir um curso alfa. Muitas igrejas colocam um curso de mais ou menos 10 semanas e explicar qual é o Evangelho. Eu faço isto em casa, com outras regularmente, no internet também. Se tu não tens confiança de explicar o Evangelho, sempre pode convidar uma pessoa a ouvir uma outra pessoa, um pastor, uma outra pessoa que vai falar de Jesus no culto ou pessoalmente em casa ou num café. Alguém que está mais capacitado a explicar o Evangelho. Então, seja intencional, pense bem que tu estás nesta terra não só para viver uma vida santa, mas para ganhar almas. Isto é muito importante que tu dediques a tua vida em ganhar quanto mais pessoas possíveis por Cristo. Amém. Por último lugar, a 10ª dica, seja paciente para ver resultados. Eclesiastes 11, versículo 1 diz: atira o seu pão sobre as águas e depois de muitos dias você tornará a encontrá-lo. Este é um princípio, que o evangelismo não é rápido, muitas vezes, é um processo. E tu estás envolvido com outros neste processo que Deus vai usar para convencer alguém da verdade do Evangelho. É como se fosse um campo onde um agricultor semeia a semente numa estação do ano, outono, e espera para a primavera para que o semente brota e haver uma ceifa. Ele é paciente, ele sabe que não é de um dia para o outro que vai haver uma ceifa. Podemos lançar a semente da palavra de Deus e vamos colher no tempo certo. Se nós não cansemos de evangelizar. Isto é um princípio que nós não devemos desistir, dizer, não vale a pena, ninguém responde. Às vezes, na minha experiência, levou anos. Depois de semear em oração, semear em caminhadas de oração, semear a palavra com folhetos, semear na praça, e depois de muitos anos eu verifiquei uma ceifa enorme, graças a Deus. Mas porquê? O Evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. É o poder na palavra, há poder no Evangelho, e vai atuar. A palavra lançada no coração certo, preparado, vai dar fruto. Jesus diz, alguns 30 vezes, outros 60, outros 100, mas vai dar fruto nas pessoas certas. Outras sim, não vão dar fruto. Romanos 16 diz isto, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Seja generoso com o acto de semear, vais realizar fruto se fizer com fé. E como eu disse, é um processo, leva tempo e muitas vezes as pessoas precisam de ouvir o Evangelho muitas vezes, explicado por outras pessoas, talvez. Alguém disse, uma pessoa precisa ouvir 7 vezes o Evangelho antes de entender as implicações sobre Cristo, sobre como se tornar um crente, um cristão. Tu fazes parte de uma cadeia, várias dinâmicas estão em operação. Pode ser que a pessoa, eu conheço um senhor que começou a ouvir o Evangelho através de televisão, os americanos, começou a pensar sobre Jesus através da televisão, enquanto ele viveu aqui em Portugal. Pessoas podem cruzar com outras e Deus está a mexer
nos corações de pessoas e leva muito tempo e muitas influências, muitos contributos para que a pessoa possa chegar a um ponto de entrega a vida a Cristo. Jesus diz, uma semeia e outra colhe. Pode ser que tu não vais ver o fruto do teu evangelismo, outro vai colher ceifa. Seja fiel e cumpra o mandamento de Jesus de ir e fazer discípulos. Empolgante ganhar outros para Cristo. Eu lembro-me quando eu ganhei a primeira alma, ele é uma criança de 11 anos, ele aceitou a mensagem de Cristo, uma criança na minha turma, na escola. E também comecei a evangelizar nas ruas e nas praças e com amigos, com outros colegas. Mas é importante nós levarmos a sério este mandamento de fazer discípulos a todas as nações, não só da nossa própria nacionalidade, mas se calhar Deus vai chamar-nos para ir para outro país ou evangelizar outras nações no seu próprio país, outras raças, outras pessoas de outra língua e outra cultura. Então, espero que tu tens aproveitado neste vídeo e tu vais dar fruto. O Evangelho dá fruto a seu tempo. Então, Deus abençoe. Tchau.